E no dia seguinte, o Bala acabou convidando o Cat Blanc, mas o Juan junto com o Cat Black para correr em uma pista de corrida no deserto, que era própria para corridas altamente rápidas. E no momento que ele estava correndo, a Alice apareceu no lado do Cat Blanc correndo em alta velocidade e perguntou para ele o que ela deveria preparar para o jantar, já que os pais de ambos iriam para a casa deles nessa noite. E ele pegou um pedaço de papel lá da mão dela e escreveu lá o que era para ela fazer, deu tudinho as coisas que era para ela preparar, e daí entregou para ela e ela deu um beijo no rosto dele e deu meia volta e saiu voltando, correndo em alta velocidade. E todo mundo ficou olhando para ela enquanto ela corria e perguntaram como foi que ela fez isso. E o Cat Blanc disse que até hoje ele não sabe dizer direito, que ele também não conhece muito bem ela, pelo que ele viu todo esse tempo. E no momento apareceu também o Marcos correndo junto com ele. E perguntaram o que ele estava fazendo por lá. E disseram que estava disputando quem era mais rápido. E o Marcos disse que ele poderia ser e ficar vendo e medindo quem era mais rápido e ficou voando em cima deles, filmando para ver quem era. E eles começaram a correr bem mais rápido, disputando entre si. Só que a disputa parecia estar empatada. Até que no momento o Cat Blanc acabou ficando com o cabelo todo formado de faísca e raio. E começou a correr bem mais rápido. E o Juan começou a acelerar e o corpo todo dele começou a ficar cheio de faísca também, soltar muito raio. Ele correu. E o Cat Black tentou acompanhar, só que não conseguiu. E o Bala tentou também acelerar bastante, só que ele percebeu que havia chegado no limite dele. E daí no momento o Marcos ficou vendo quem era que iria chegar primeiro. E até que viu que o Juan soltou tanta energia pelo corpo que o corpo dele começou a se converter em energia. E ele acabou chegando primeiro na parte que eles haviam combinado. E no momento ele parou, e o corpo dele parou de brilhar tanto e voltou ao normal. Até que todo mundo chegou. E todos tiveram que confirmar que realmente era o Juan, que era o mais rápido. Ele disse que era o velocista mais rápido que ele próprio conhecia. E no momento viu que chegou lá uma moto e era o Alex. E perguntaram o que ele estava fazendo. Aí disseram que estavam competindo para ver quem era mais rápido e o Juan venceu. Daí o Alex disse que ele ficou vendo de longe uma alta concentração de energia que ele estava localizando e percebeu que parou bem aqui nessa parte. E o Juan disse que é o corpo dele que quando ele começa a se movimentar bastante, ele começa a gerar mais uma energia que é energia cinética, que é convertida em uma energia que pode ser usada para se teletransportar. E o Alex acabou pensando bem nisso que ele disse. E daí ele disse que tinha que ir, que acabou de vir uma ideia na cabeça dele. E ele acabou voltando com a moto em alta velocidade para a cidade. E daí disseram que já viu feito o que tinha que fazer, que deveria voltar para casa dele. E o Marcos resolveu seguir o Alex correndo atrás dele até que chegou no lado da moto. Perguntou qual era a ideia dele. E daí o Alex disse que uma das coisas que implica bastante no desenvolvimento do mundo dele é a utilização de energia. E se ele pudesse desenvolver uma fonte de energia para cá, para a Terra, poderia ajudar ela a se desenvolver bem mais, sem essa fonte de energia que acaba poluindo o ar e até mesmo prejudicando a natureza. E o Alex disse que ele já sabia de uma fórmula de geração de energia que poderia ajudar a dar um grande avanço nisso. E disse que ele iria ajudar a aplicar ela nesse mundo para ver se ajudar a melhorar ele. E o Marcos achou até que uma boa ideia e disse que queria ver como era esse projeto. Então eles aceleraram e chegaram na cidade. E o Alex disse para o Marcos, depois deles chegarem no laboratório dele, que a energia cinética é convertida em energia elétrica por aqui e que para ter energia infinita precisaria de algo que estivesse girando constantemente ou em constante movimento. E o Marcos perguntou o que ele estava pensando. E daí o Alex disse que ele ficou pensando que tipo de coisa é que vive em movimento aqui no mundo dele que poderia ser utilizado para gerar energia elétrica através da cinética. E o Marcos pensou e disse que entre elas está o vento, que o pessoal utiliza, os rios, que também é utilizado em hidrelétrica, mas isso meio que também, como você disse, acaba prejudicando um pouco a natureza. E o Alex disse que é exato, mas ele pensou em uma outra coisa que vive em constante movimento, que se feito do jeito certo, pode ser utilizado o movimento dela para poder gerar energia, e uma energia que nunca vai parar de ser produzida, porque essa coisa nunca para de se mover. O Marcos perguntou o que ele tinha em mente, o Alex disse que ele tinha em mente a Terra inteira. O Marcos não entendeu muito bem, e daí o Alex disse que como a Terra vive em constante movimento através do seu próprio eixo e através do Sol, e isso poderia ser utilizado para gerar energia, já que ele viu um modelo de uns objetos que é utilizado para captar o movimento da Terra,
e ele pode ser utilizado para ficar sempre em constante movimento, captando o movimento da Terra, e utilizando um amplificador de velocidade, isso pode ajudar a gerar energia para até cidades inteiras ou países, feito do jeito certo. E o Marco disse que isso era uma ótima ideia, e isso faria uma grande diferença no mundo, já que a Terra nunca para de girar, isso poderia ser utilizado para gerar energia constante para o país inteiro. E o Alex começou a projetar lá o modelo do gerador de energia, e o Marcos foi lá pensando junto com ele, vendo alguns pontos lá que ele aprendeu e que nunca esqueceu. E depois de várias horas, eles conseguiram chegar em um modelo, e o Marcos disse que eles poderiam testar. Daí eles construíram lá, e quando testaram a primeira vez, viram que deu bastante certo, que gerou bastante energia para alimentar uma casa inteira, já que era bem pequeno. E o Marcos disse que isso gera um grande avanço, já que isso é bem pequeno e pode gerar energia para uma casa inteira. Se nós conseguimos construir do tamanho certo, poderemos gerar para uma cidade. E se for do tamanho ideal, podemos gerar para um país inteiro. E daí o Alex disse que precisava mostrar isso para o presidente e para o resto do mundo. Isso poderia revolucionar o uso de energia que eles conheciam. Daí, depois de montar tudinho bem a apresentação, ele pediu para falar com o presidente e com mais outros líderes e com pessoas que eram da área, e apresentou o grande projeto dele de geração de energia através da rotação da Terra. E depois de horas explicando, eles viram que era uma ótima ideia e acabaram aprovando e quiseram o projeto para começar a montar isso em vários lugares. E depois de começarem a falar com os outros líderes do mundo, que acabaram aprovando o projeto dele, eles quiseram que fosse implementado em todos os países deles e começaram a projetar mais desses geradores de energia e colocaram em vários países dentro de alguns dias. E depois de aprontarem tudo isso, eles colocaram as torres para funcionar e viram que elas geravam bem mais energia do que a própria energia nuclear, graças aos amplificadores de velocidade, e conseguiu ter uma fonte de energia ainda bem mais potente e bem melhor, sem poluição da natureza. E depois de testar em vários países, viram que deu certo, e aí foi colocado em bem mais. E depois de alguns dias, foi desativar todas as outras fontes de energia captada do vento ou das águas, e até energia nuclear. E foi utilizada essa fonte de energia renovável que não poluía o meio ambiente. E o mundo inteiro achou isso muito incrível. Agora eles poderiam ter uma energia limpa sem se preocupar com poluição no meio ambiente. E disseram que essa invenção revolucionou como eles utilizavam a energia no mundo. E que foi um projeto muito bom. E quiseram colocar o nome do projeto de Projeto Alex, que era o gênio por trás de tudo isso. Ele dizia que não precisava tanto assim, só que quiseram colocar isso e acabou recebendo muitas parabenizações de vários governos do mundo e vários cientistas. E por mais que ele não tivesse vendido o projeto dele, ele acabou sendo presenteado com altas quantias em dinheiro. E o Alex começou a receber muitas parabenizações de várias partes do mundo de cientistas que eram velhos e até os mais novos. E ele ficou feliz por ver que as pessoas estavam se inspirando nele. E passam-se alguns dias, ele sentou com o Marcos e disse que isso foi incrível. O fato de ele simplesmente ter visto como funcionavam os poderes do Juan acabou dando uma ideia para ele que acabou revolucionando o mundo. O Marcos disse que era demais mesmo, que ele realmente era alguém brilhante. E o Alex disse que agora que nós acabamos com isso, era hora de começar a cuidar de outro assunto. O Marcos perguntou qual era. E o Alex disse que agora que os poluidores da natureza acabaram sendo tirados, eles poderiam aproveitar agora e purificar o ar. O Marcos disse que realmente está precisando disso. E o Alex mostrou para ele alguns dados que foram coletados pelo planeta sobre como o oxigênio já deu uma melhorada depois que pararam de utilizar a energia nuclear. E alguns carros já começaram a ser abastecidos pela energia gerada por esse gerador do meu projeto. Como também eles já pararam de utilizar gasolina, já que esses geradores eram colocados na escada das pessoas, geravam energia suficiente tanto para a casa como também para os carros. E agora eles estão começando a implementar mais carros elétricos. Então agora é hora de começar a limpar o ar de tudo que foi feito de anos de poluição. E o Marcos disse que agora é um grande momento para isso. Daí o Alex falou que ele já tinha ideia de como poderia ser feito isso.